Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Prólogo. No coração da cidade, onde o concreto e o caos dominavam, um homem e seu cão provaram que a esperança pode nascer nos lugares mais inesperados. Carlos era um homem que perdeu tudo, mas encontrou a redenção na lealdade de um amigo de quatro patas. Max, o pequeno vira-lata de pelo amarelado, mostrou a ele que o amor e a compaixão poderiam iluminar até mesmo os caminhos mais escuros. Quando a vida nas ruas parecia insuportável, Max era a faísca que mantinha a chama de Carlos acesa. Depois da perda de Max, o que parecia ser o fim revelou-se apenas o começo de algo ainda maior. Carlos transformou sua dor em ação, ajudando a mudar a vida de muitos outros. A ONG O Legado de Max tornou-se um símbolo de esperança e resiliência, ensinando que todos, independentemente de sua origem ou destino, merecem uma segunda chance. Carlos aprendeu que, mesmo quando tudo parece perdido, a bondade e o amor têm o poder de curar e transformar. Ele encontrou um novo propósito ao dar voz aos que não podem falar e ao estender a mão aos que mais precisam. O legado de Max vive em cada ato de compaixão e coragem. E assim, nas ruas onde a escuridão uma vez reinou, uma nova luz surgiu, uma luz que jamais se apagará. Título: Além das ruas, uma história de amor e esperança. Parte 1: A vida nas ruas. Carlos, um homem em seus 40 e poucos anos, tinha o rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Ele não se lembrava exatamente de quando sua vida começou a desmoronar. Um divórcio complicado, a perda do emprego, um vício no álcool que parecia um consolo fácil, mas que, aos poucos, lhe tirou tudo: a casa, os amigos, a dignidade. Ele nunca imaginou que um dia viveria nas ruas da cidade grande, dependendo de esmolas e da bondade alheia para sobreviver. Em meio à solidão de sua nova vida, encontrou um amigo inesperado, um pequeno cachorro de pelo amarelado, olhos castanhos e expressão sempre alerta. Carlos o encontrou uma noite, revirando lixo perto de onde ele costumava dormir. O cachorro parecia tão faminto quanto ele. Sem pensar muito, ele dividiu o que restava de seu jantar, um pedaço de pão velho, com o animal. Foi assim que surgiu uma amizade improvável. Carlos o chamou de Max. A partir daquele dia, tornaram-se inseparáveis. Max era um vira-lata, mas sua lealdade era inigualável. O cachorro sempre estava ao lado de Carlos, seja na chuva ou no calor abrasador, andando com ele pelas ruas em busca de algo para comer ou um canto seguro para passar a noite. Max parecia entender Carlos como ninguém mais conseguia. Quando Carlos se sentia mais perdido e desesperado, Max encostava a cabeça em seu colo, oferecendo um consolo silencioso. Os dias eram difíceis, mas a presença de Max fazia com que Carlos se sentisse um pouco menos sozinho. Eles compartilhavam os poucos recursos que tinham, comida, água e calor nos dias frios. Carlos tinha aprendido a ser invisível aos olhos da sociedade, mas Max era sua luz em meio à escuridão. O cachorro não apenas o acompanhava, mas também lhe dava uma razão para continuar. Parte 2: Um acontecimento desafiante. O tempo passou, e a vida nas ruas não ficou mais fácil. Certa manhã, Carlos acordou com uma tosse persistente. Nos dias seguintes, sua saúde começou a piorar rapidamente. Ele se sentia fraco, tonto, e uma febre constante o dominava. Max, percebendo a fraqueza de seu amigo, permanecia ainda mais próximo, lambendo suas mãos e ficando em alerta a cada movimento de estranhos que se aproximavam. Carlos sabia que precisava de ajuda médica, mas também sabia que, sem dinheiro e sem documentos, suas opções eram limitadas. Ele decidiu ir até um centro de caridade onde sabia que distribuíam sopa e algumas vezes davam orientação sobre como conseguir ajuda. Caminhou com dificuldade, seus pés arrastando no asfalto quente, o corpo fraco e suando em excesso. Max o seguia de perto, seu olhar preocupado. No centro de caridade, uma assistente social, Marta, notou o estado de Carlos. Ela o convidou para sentar e trouxe uma tigela de sopa quente. Marta sabia que ele precisava de atendimento médico urgente. Carlos, você precisa de um hospital, disse ela suavemente. Mas Carlos hesitou. Não vou a lugar nenhum sem Max, respondeu com firmeza. Marta tentou argumentar que os hospitais não permitiriam animais, mas vendo a determinação nos olhos de Carlos e o olhar leal de Max, ela decidiu tentar uma abordagem diferente. Ela contatou um abrigo para animais da cidade e perguntou se poderiam cuidar temporariamente de Max enquanto Carlos recebia cuidados médicos.
Carlos, mesmo desconfiado, concordou em deixar Max sob os cuidados de Marta, que prometeu que o cão estaria seguro. Naquela noite, Carlos foi levado para o hospital. Lá, ele foi diagnosticado com uma grave pneumonia. O médico alertou que sua condição era crítica e que ele precisaria ficar internado por um tempo. Enquanto isso, Max, no abrigo temporário, chorava e uivava, sentindo a ausência de Carlos. Parte 3, um desfecho trágico. Após alguns dias, a saúde de Carlos começou a se estabilizar. Ele continuava preocupado com Max e perguntava constantemente a Marta sobre seu fiel companheiro. Ela o tranquilizava, garantindo que o cão estava seguro e bem cuidado. Porém, o destino decidiu intervir cruelmente. Uma semana depois, Marta entrou no quarto de Carlos com um olhar sombrio. "Carlos, eu tenho algo difícil para te contar", ela disse, a voz trêmula. Max havia fugido do abrigo durante uma tempestade noturna. O portão foi deixado entreaberto, e o cachorro, possivelmente em busca de Carlos, desapareceu nas ruas. Os funcionários do abrigo procuraram desesperadamente, mas sem sucesso. Carlos sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Sua única fonte de luz, de alegria e de conforto se fora. Ele deixou o hospital contra a orientação médica, determinado a encontrar Max. Durante dias, ele percorreu as ruas, chamando pelo cachorro, perguntando às pessoas que encontrava, verificando em todos os cantos escuros e becos onde poderiam estar. Cada noite era uma tortura. Cada dia sem Max era como um buraco crescendo em seu peito. Até que um dia, ele encontrou o corpo de Max em um beco. Aparentemente, o cachorro havia sido atropelado. Carlos caiu de joelhos e soluçou, segurando o corpo sem vida do amigo. Aquela foi a dor mais profunda que Carlos já sentiu. Ele havia perdido tudo, mas Max era sua última esperança, sua última razão para lutar. Sem ele, o mundo parecia ainda mais cruel e vazio. As noites seguintes foram um borrão de desespero. Ele pensou em desistir, em acabar com sua própria vida. As ruas, que antes tinham uma luz graças a Max, agora eram um cenário de trevas sem fim. Parte 4, a reviravolta emocionante. Enquanto Carlos vagava sem rumo pelas ruas, desolado, ele se deparou com um grupo de ativistas de direitos dos animais. Eles notaram o estado deplorável de Carlos e o chamaram para perto de sua pequena barraca, onde distribuíam água e ração para animais de rua. Uma jovem chamada Amanda, que liderava o grupo, sentiu a dor de Carlos e ouviu sua história. "Perder um amigo é como perder uma parte de si mesmo", Amanda disse suavemente, colocando uma mão reconfortante no ombro de Carlos. "Mas talvez Max ainda possa lhe dar um presente, mesmo depois de partir." Foi então que Amanda sugeriu algo inesperado. Ela o convidou para se juntar ao grupo de ativistas e ajudá-los a cuidar de outros animais de rua. No começo, Carlos hesitou. Ele estava tão perdido em sua própria dor que não conseguia imaginar ajudar outros. No entanto, Amanda insistiu. "Há tantos cães lá fora como Max, que precisam de amor e cuidado", ela disse. Algo naquelas palavras despertou uma faísca em Carlos. Ele sabia que jamais poderia substituir Max, mas talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar um novo propósito. Nos dias que se seguiram, Carlos começou a trabalhar com o grupo de Amanda. Ele aprendeu a cuidar de cães resgatados, a alimentá-los, a tratar suas feridas. A dor de perder Max nunca desapareceu, mas ele começou a sentir uma nova sensação de realização. Carlos transformou sua dor em ação. Cada cachorro que ele alimentava, cada animal que ele ajudava a encontrar um lar, ele sentia que estava orando a memória de Max. Ele sabia que Max não gostaria que ele desistisse, seu amigo canino gostaria que ele continuasse lutando, vivendo e amando. Parte 5, um novo começo. Com o tempo, Carlos se tornou uma figura conhecida entre os ativistas e os moradores locais. As pessoas começaram a ouvir sua história e a de Max. Ele foi convidado para dar palestras em escolas e comunidades sobre os desafios que enfrentou e como seu cão fiel o ajudou a reencontrar um propósito na vida. Carlos não apenas encontrou uma nova família entre os ativistas, mas também começou a reconstruir sua própria vida. Ele conseguiu um pequeno trabalho em um abrigo de animais e começou a juntar dinheiro. Um dia, enquanto ajudava um filhote doente, Amanda lhe entregou um envelope. "É de um dos nossos doadores", ela disse, sorrindo. Eles ouviram sua história e ficaram tocados. Carlos abriu o envelope e viu uma carta e um cheque.
O doador anônimo queria ajudá-lo a alugar um pequeno apartamento e a reconstruir sua vida. Carlos não podia acreditar. Ele olhou para Amanda, que tinha lágrimas nos olhos, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu esperança. Ele encontrou um pequeno apartamento perto do abrigo de animais onde trabalhava. Era simples, mas era seu. Ele encheu o apartamento com fotos de Max, uma homenagem ao amigo que, mesmo após a morte, havia mudado sua vida para sempre. Naquele espaço, ele se sentia em paz, sabendo que estava honrando a memória de Max. Parte 6 – O legado de Max. Os anos passaram, e a reputação de Carlos como defensor dos animais continuou a crescer. Sua história com Max inspirou muitos a cuidarem de animais de rua e a olharem para os menos afortunados com mais compaixão e humanidade. Ele começou a ser conhecido como um homem que amava como um cão, uma homenagem à lealdade e ao amor incondicional que ele havia demonstrado, aprendendo com Max a nunca desistir. Carlos abriu uma pequena ONG chamada Legado de Max, com a missão de resgatar animais de rua, fornecer abrigo temporário e facilitar a adoção. A ONG não apenas ajudava animais, mas também fornecia refeições e assistência para moradores de rua que, como ele, estavam em situação de vulnerabilidade. Legado de Max tornou-se um refúgio para muitos que, assim como Carlos, tinham perdido tudo, mas ainda carregavam esperança no coração. A ONG cresceu rapidamente, recebendo apoio de pessoas de toda a cidade. Amanda continuou ao lado de Carlos, tornando-se sua parceira no trabalho e na vida. Eles se tornaram uma equipe imbatível, guiados pela lembrança de um pequeno cachorro de pelo amarelado que ensinou a Carlos o verdadeiro significado de amor e fidelidade. Um dia, durante uma de suas palestras sobre a importância de cuidar de animais de rua, Carlos percebeu um garoto na plateia com lágrimas nos olhos. Depois da palestra, o garoto se aproximou e disse: "Senhor Carlos, meu pai também perdeu tudo, mas ele não teve um Max. Eu gostaria de ajudá-lo a encontrar esperança, como o senhor encontrou." Aquilo tocou profundamente Carlos. Ele viu em cada olhar de desespero a chance de plantar uma semente de esperança. Aos poucos, ele começou a expandir sua ONG para não apenas cuidar de animais, mas também dar apoio emocional e psicológico para pessoas em situação de rua. Ele sabia que a recuperação emocional era tão crucial quanto a física, e queria que outros soubessem que não estavam sozinhos. Parte 7 – O novo capítulo de Carlos. Alguns anos depois, Legado de Max era uma referência na cidade. Carlos havia se tornado uma inspiração para muitos. Sua história foi contada em documentários, livros e até em filmes, mostrando que o amor e a perseverança podem transformar até os mais sombrios caminhos. Um dia, enquanto estava no abrigo, Carlos ouviu um latido familiar. Ele se virou e viu um pequeno cachorro amarelado, semelhante a Max, entrando no local. Por um momento, seu coração disparou. Não era Max, ele sabia disso, mas havia algo especial naquele cachorro. Ele tinha a mesma energia vibrante e aquele olhar de quem entendia a alma humana. O cachorro aproximou-se e colocou a cabeça no colo de Carlos. Ele sorriu, sentindo como se Max, de alguma forma, tivesse voltado para dizer que estava orgulhoso de seu amigo. Carlos decidiu adotar o cachorro e o chamou de Esperança. Ele sabia que a vida continuava, e o legado de Max vivia não apenas nas paredes do abrigo, mas também nos corações de todos que ouviam sua história. Ele aprendeu que, às vezes, o amor verdadeiro não tem fim, ele apenas se transforma e continua em novas formas. Carlos olhou para a Esperança e sorriu. "Vamos lá, garoto", disse ele. "Temos um mundo para mudar." E assim, a história de Carlos, o homem que transformou a dor em um novo começo, continuou. Ele sabia que, independentemente dos obstáculos, enquanto houvesse amor e coragem, havia esperança. E isso era tudo o que ele precisava.